Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor te abençoe sempre mais e mais. Que Ele te acrescente bênçãos mais e mais a você, a seus filhos, a sua família, no seu trabalho, na sua casa, onde você for, para louvor da glória de Deus, a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E graças a Deus que você escolheu a nossa igreja hoje para estar congregando, amém? Que Deus abençoe você muito, nos honra com a tua presença. Bênção de Deus. Muito obrigado, tá? Todos crentes, só para a gente sinalizar aqui, todos crentes no Senhor? Amém, muito obrigado, amados. Que honra nós termos você aqui na nossa igreja. Obrigado, Lu. Amém? Vamos ter a nossa oportunidade de juntos cultuarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra de Deus e ainda vamos participar da mesa de papai. Amém? Quem é crente de verdade aqui? Que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você é digno de ir para o céu, você é digno de sentar na mesa do seu pai, amém? Deixa eu te falar algo. Tiago, por favor. Está muito agudo. Aleluia. Se você é apto para ir para o céu, você é apto de participar da ceia do Senhor, viu? Vou dizer isso de novo para você ficar bem atento. Se você é apto para ir para o céu, você está apto e convidado nessa igreja, na nossa congregação, a participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, quando o diácono passar aí junto de você para te oferecer a participação do vinho ou suco de uva e o pão, recebe em nome de Jesus. Não se condene, porque não estamos aqui para condenar ninguém, porque quem está em Cristo, nova criatura é, e também não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém? Você diga, eu sou livre para participar da mesa do Senhor. E amados, eu estava vendo uma postagem de um homem de Deus e uma mulher de Deus que, ensinando sobre a palavra de Deus, tratou desse texto. Do texto que o Senhor prepara uma mesa, né? Salmo 23, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Por que Deus faz isso? Porque Deus chama os seus filhos para sentar à mesa e participar da mesa do Pai. E saiba disso, a mesa é dos filhos. Eu sou tentado todas as vezes a fazer essas afirmações com uma pergunta também. Quem é filho e quem é filha de Deus aqui? Então relaxa, fique à vontade, porque você está num dos ambientes que adoramos ao mesmo Pai. Amém? A casa do Senhor é a sua casa e a mesa do Senhor é a sua mesa. Mas essa pessoa trouxe uma perspectiva que eu achei muito interessante. Ela e o pregador que estava, o marido, falando sobre esse tema, ele diz que Deus não faz só essa mesa, essa separação e a distinção de que Ele vai servir a mesa para os filhos. Quem é o pai e quem é a mãe que não dá o melhor que tem para que o filho se alimente na mesa? E sabe, Deus tem um banquete servido para os seus filhos. Amém? Tudo de bom, tudo completo, toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus e tudo o que Ele quer que eu e você possamos aproveitar a partir dEle. Amém? Então você, como filho, é participante dessa comunhão. Você tem a mesa para participar e receber os nutrientes, né? A palavra de Deus é alimento para mim e para você, mas também é um local de comunhão. Mas só que Ele trouxe a perspectiva dos inimigos que estão vendo Deus servindo a mesa para você que é filho e filha. Deus colocando do melhor dele e não está restringindo quantas vezes você pode sentar à mesa e quanto e o que você pode escolher da mesa. Amém? É prato livre, sem balança. Tudo que Deus quer que você conheça Ele é conheça-o e siga prosseguindo em conhecê-lo, amém? E Ele vai te dando do seu banquete, da sua revelação, do seu entendimento para você viver. Mas o adversário está vendo. E eu quero logo já dizer que nós, como filhos de Deus, não temos adversários na carne, nem com sangue. Não são pessoas, é isso que eu quero dizer. Não são pessoas os nossos adversários. Não são pessoas que nos criticam, que nos apontam e às vezes até nos ofendem, que são os nossos adversários. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, procurando a quem tragar, rugindo como um leão. Então, não é carne nem sangue que são os nossos adversários. Nós temos uma batalha espiritual para vencer na nossa vida, porque o inimigo de fato já foi vencido. Quem sabe que Jesus já venceu? Amém. Quem é mais que vencedor por Jesus Cristo aqui? Amém.
Por meio de Cristo nós somos mais que vencedores. Mas existe uma batalha sim no reino do Espírito, que é aquilo que Jesus conquistou para você, você manter-se firme, inabalável, irredutível com respeito àquilo que Deus deu por posição para você. Você tem uma identidade, amém? Você tem um nome, amém? Você tem uma família e participa de algo grande, maior do que você, amém? Então Deus está colocando e servindo a mesa para você e você se fartando na presença de Deus, mas os adversários estão vendo. Por que Deus faz isso? Primeiro, para mostrar para o diabo que você não é ninguém sem dono, que você não é um largado na vida, deixa a vida te levar, vida leva quem quer. Não, Deus que deu o dom da vida, é Ele quem preserva a tua vida. Eu creio que nós vamos aprender mais e vibrar mais com essas palavras, porque são palavras de Deus, e quem pode resistir a Deus? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Não é assim? Porque o texto de verdade é assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então Deus te estabeleceu, te favoreceu, te agraciou, te santificou, te limpou, te justificou e te colocou na presença dEle. E te fez sentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, mas também assentado para tomar a ceia do Senhor, participar da comunhão, da vida do próprio Deus. Mas o adversário está vendo. E sabe, às vezes sim, o diabo usa pessoas como um instrumento para te entristecer, para te cegar, para te provocar e fazer com que você desista de quem você é, do que você tem e do que você pode. E ser levado para a área que o diabo atua, a área da carnalidade, a área dos sentimentos, a área onde o físico domina. Mas Deus nos chamou para uma arena e uma área espiritual onde já estamos estabelecidos nele, onde nele somos tudo que Ele quer que sejamos. Você está entendendo até aqui? E esses adversários que estão olhando podem ser sim até pessoas perigosas, pessoas maldosas, pessoas que praticam males. Mas olha o que Deus faz. Ele faz com que os adversários vejam você sendo servido como filho, mas Ele não escarnece dos adversários no sentido de dizer você não pode mais vir aqui. O que Deus faz com essas pessoas que estão sendo contrárias à fé? Ele serve a um filho do jeito que um pai deve servir, para que as pessoas que ainda não são filhos desejem ter um pai como o nosso. Por isso Deus faz você, em meio a turbilhões, paz em meio à guerra, sentar num ambiente e ser servido pelo próprio Deus. E sabe, o mundo tem um espaço dentro de si que só cabe Deus. Não cabe pensamentos filosóficos, não cabe somente o conhecimento natural e humano, que vai ser sim para se utilizar, amém? É útil e é favorável que você aprenda. A Bíblia diz que nós devemos buscar o conhecimento, mas a sabedoria vem do Senhor, amém? Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, ore e peça ao Senhor, mas não peça de qualquer jeito não, peça com fé. Então, o acesso à sabedoria de Deus para quem quer conhecimento é procurar com fé, e Ele dá liberalmente. Mas olha só que coisa linda e maravilhosa. Se Deus faz com que os adversários vejam você sendo bem servido e traz com que aqueles que não têm alimento de verdade para se alimentar, vejam você se alimentando, sendo fortalecido, sendo bem servido da parte de Deus, com todas, tantas quantas são as promessas, nós temos nele o sim e o amém, e elas vão se cumprir cabalmente. Na sua vida, na minha vida, vão se cumprir todas as promessas que Deus disse. Agora, qual é o impedimento? Eu desistir de crer. Eu desistir de aceitar aquilo que Jesus já fez por mim. E sabe, amados, hoje à noite nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, e vamos celebrar trazendo à memória a sua morte vicária, o seu sofrimento, aquilo que foi pesado demais, que eu e você não receberíamos nem um pouco sem chorar e correr e dizer eu não quero mais não, senão eu vou morrer. Jesus recebeu tudo isso e nos substituiu plenamente e perfeitamente. Não estou dizendo aqui que a gente vai sacrificar mais alguém, nem tem mais nenhum sacrifício para ser oferecido a Deus para apaziguar Deus. O sacrifício de Jesus foi pleno, completo, perfeito e satisfatório. E Ele ainda encerrou dizendo lá na cruz, está consumado. Está completo, pleno e perfeito.
Agora o que é que eu faço? Eu preciso aceitar esse sacrifício como alguém que substituiu, mas ele não me deixou lá na cruz. Paulo diz em Gálatas 2:20 que ele não vivia mais uma vida que ele tinha, ele vivia pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Diga, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E se alguém está vivo, toca nele e diz, morre logo. Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Toca na pessoa que está do teu lado. Diga, para a vida de Deus agir em você. Morre logo. Morre logo, irmão. Para que a vida de Deus, a vida indissolúvel de Deus, a vida sem defeitos, a vida sem percalços, uma vida certa, perfeita, completa, inteira, satisfatória e cheia de alegria e prazer, porque a vida em Deus é a alegria e gozo no Espírito Santo, sim ou não? A vida de Deus em Cristo Jesus é que nós temos a mente de Cristo e podemos pensar os pensamentos de Deus, sim ou não? Diga, salvação plena. Em Cristo Jesus. Sabe, a salvação, ela trata do perdão do pecado, ela trata com as doenças e enfermidades, e ela trata da miséria. Ou seja, Deus nos prospera em todas as áreas que precisamos, na área física, espiritual e material. Porque a bênção do crente Abraão, que era riquíssimo, chegou também para você. Calma, não se assombre. A Bíblia fala mais de dinheiro, de coisas de prosperidade material, quando alguém está aliançado com Deus, do que com a própria redenção em Cristo Jesus. Mas o cerne de tudo é a redenção em Cristo Jesus que te faz prosperar. Para você entrar no favor e na graça de Deus, você precisa de Cristo. E por isso Ele põe uma mesa diante de mim e de você. Mas o que eu queria conversar com você era sobre as palavras de vida eterna. Que palavras eu tenho dito sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos? Sabe, Neide falou sobre os desenhos. Milka desenhou o ciclo da vida para mim, eu sempre vou lembrar disso. Ela já sorriu aqui. Ela fez o ciclo literalmente, até o dia que eu morri, estava lá no caixão. Mas, amados, fica tranquilo. Nenhuma maldição sem causa prosperará. Mas, amados, essas coisas que as crianças trazem como inocência e honra e reconhecimento que tem algo em você que ela quer espelhar. Tem algo em você que ela está olhando e você é, papai e mamãe, responsável para mostrar que tem um Deus que é pai. Você, pai, é responsável como sacerdote do lar para ser aquele que representa a paternidade de Deus aqui na terra. Pense sobre isso. Então, que palavras você está trazendo para a sua casa? Que palavras você tem declarado sobre a sua vida? Lembra de Pedro? Ele tinha sido cheio do Espírito Santo e não, corrigindo isso aqui, não foi cheio do Espírito Santo, mas recebeu uma revelação do Pai. Quando Jesus estava falando, quem é o Cristo? O que é que estão dizendo de mim por aí? E Deus revela a Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E depois esse mesmo Pedro que estava cheio da unção de Deus, lá naquele momento, com a revelação maravilhosa, escorrega na bananeira e é usado pelo diabo para dizer que Jesus não morreria na cruz, que Jesus não se martirizasse, que Jesus não faria a sua obra. Aí Jesus diz literalmente, você acabou de ser usado por Deus, mas você também sai para trás de mim, Satanás, porque você agora é instrumento do engano. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Pense sobre isso. Que palavras também Pedro revelou, quando Jesus olhando para aquela multidão, eram 5.000 seguindo Jesus no mínimo, homens, porque esses homens também levavam suas esposas, filhos, né? E aquela turma antigamente tinha menino, né? Meu avô, eu acho que ele teve 10. Minha mãe, os parentes dela, a família dela é muito grande, acho que no mínimo 12. Mas infelizmente, por falta de cuidados e condição financeira, né, de cuidados médicos e condição financeira, muitos se perderam no caminho, mas era normal, e a Bíblia diz que feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos, né? Gabriel e Elisângela estão se preparando com uma aljava grande, porque estão retendo, vai chegar, mas no tempo deles, amém? Eu estou falando eles como exemplo, não estou declarando, profetizando, profetiza, não é isso não, vai chegar o tempo. Mas, amados, veja só, naquele tempo, a Bíblia diz que o homem era considerado de honra se ele tivesse muitos filhos. Então, veja só,
Está aquela galerinha, no mínimo 5.000 homens, suas esposas, seus filhos, seguindo Jesus. Depois de um discurso maravilhoso sobre comer a carne, participar do pão, da carne e do sangue, participar da comunhão com a vida de Deus, andar em santidade, andar do jeito que Jesus estava ensinando, alguém disse no meio do discurso: duro é este discurso. Porque Jesus estava chamando para viver como ele vivia. Jesus era 100% homem, amém? Eu preciso dizer isso. Jesus era 100% homem. A Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou da sua divindade. E se tornou com a imagem e forma de servo, como um homem. Jesus precisou ser batizado lá no batismo do arrependimento, que João nem queria porque ele era santo, ele não pecou. Mas ele precisava nos representar e cumprir toda a lei, porque ele disse que nasceu para cumprir toda a lei, toda a justiça. E ele mostrou-se a sua identificação ali naquele batismo de arrependimento. E para que o mundo visse, João desse testemunho, que quando ele fosse batizado, o Espírito Santo desceria sobre ele, e ele seria o homem Jesus, ungido com a totalidade do Espírito sem medida, para andar, para fazer em todo local que ele fosse o bem que o Senhor queria fazer. Mas as pessoas, quando ouviram que deveriam participar do que Jesus fazia, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue, falando sobre as coisas futuras, sobre participar de algo maior do que simplesmente um homem Jesus físico, participar de algo como o corpo, a eclésia, a igreja do Senhor, os representantes que seriam chamados para ser embaixadores do reino dos céus, convertidos a ele. As pessoas entenderam meio errado e disseram: dura esse discurso, é melhor a gente ir embora. E saíram pela direita, pela esquerda, alguns foram embora, deixaram Jesus só com os seus 12, veja só. 2 multiplicações poderosas, 5.000, 3.000, sem contar as mulheres e crianças. Então vamos dizer aí que a igreja tinha 8.000, fora os meninos e as mulheres, e estavam seguindo Jesus todos os dias. Porque quando Jesus saía e chegava em algum lugar, essa multidão ia atrás por causa do pão, dos milagres, para ser tocado, para uma manifestação do favor e da graça de Deus, porque ele era o ungido de Deus. Mas essas pessoas saíram, ficou 12. Olha que pastor abençoado. E Jesus é o sumo pastor, amém? É o pastor dos pastores. E essa igreja reduziu drasticamente para 12. E Jesus olha para os seus seguidores e diz: olha, vocês não querem também ir embora com eles, não? E Pedro sai com essa pérola maravilhosa: para onde ou para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, Jesus é a expressão do verbo vivo de Deus que se tornou carne, amém? A palavra viva aqui encarnou e se tornou homem e foi visto pelos seus. Jesus é a expressão do que Deus queria fazer aqui na terra, de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, de tudo que ele tocou e realizou no seu ministério. Era tudo que Deus queria que ele fizesse. Ele era o enviado de Deus para promover a entrada do reino de Deus aqui na terra. Amém? Ele era o filho esperado, ele era o Messias ungido de Deus, ele era aquele que seria o libertador da humanidade. Mas ele tem palavras de vida. E eu e você, como cristãos, seguidores de Cristo, dentro de uma tradução livre, tendo esse significado: eu sigo a Cristo, eu imito a Cristo. Eu disse aqui que Cristo não morreu simplesmente, ou eu morri e Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim se entregou. Logo, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse é o mistério a ser revelado para o mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. A certeza de que algo maior ainda vai acontecer. Sabe, no Espírito, você já foi completo, inteiro, e precisa ser edificado através da revelação da palavra de Deus. A sua alma, ela precisa ser renovada. O que é a minha alma? A minha alma é a cerne da minha vontade, do meu intelecto, dos meus sentimentos. Mas o meu espírito é como aquilo que a Bíblia diz, o homem escondido no interior do seu coração. É o seu coração. É a sua vida de verdade. Não é essa imagem que você fez fisicamente. Você não é esse corpo lindo e maravilhoso que Deus te deu, que você trata, penteia, barbeia, ou se limpa, se veste de todo jeito, mas não é só isso. Você não é só
ou você não é realmente isso. Você é um ser espiritual, que possui uma alma que precisa ser renovada e que habita nesse corpo. Isso é teu endereço aqui na terra, esse corpo físico que você tem. Mas você não é só isso. E você não funciona só por isso. Você funciona por causa do poder da palavra de Deus. Jesus disse que aquele que o seguia, viveria por ele. Aquele que comesse da sua carne e participasse do seu sangue, teria da sua própria vida. Você está entendendo até aqui? Então, se eu tenho uma identidade em Cristo, se só Cristo tem as palavras de vida eterna, para onde e o que eu vou falar, tem muita importância. Para onde eu vou e o que eu digo a respeito da minha vida, faz muito e tem muito poder, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, que poder de vida e morte está na nossa língua. E aquele que bem a utiliza, vai encher o seu ventre. Sabe, alguém já falou isso? Alguns pregadores mais inteligentes, mais capazes, já disseram isso. Você é fruto do que você declarou ontem. Você é fruto das sementes que você plantou para a sua vida. E palavras tanto são expressão de um pensamento, como são sementes. Sementes de vida ou sementes de morte. Quais os pensamentos que estão chegando para descer para o meu coração, para que a boca fale do que está cheio o coração e que gere vida ou morte para as situações que eu estou vivendo? Sabe, nós precisamos pensar muito sobre isso. Pensar muito sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Pensar muito sobre o que Deus fez por meio de Cristo Jesus. E quem está vivendo a nova aliança aqui? Então você vai com Cristo para qualquer área da Bíblia, mas você está em Cristo, amém? As coisas no Velho Testamento são exemplos para nós. São sombra dos bens superiores em Cristo Jesus, mas servem de exemplo para nós, para que a gente veja como um povo que teve a oportunidade de ter Deus sobre, ter Deus cuidando, ter Deus preservando a vida deles, e sendo murmuradores, receberam o seu justo castigo, e não entraram no descanso do Senhor. Mas quando eu estou em Cristo, a Bíblia diz que se na lei, alguém que fosse pego infringindo a lei era digno de morte, quanto maior e pior é o julgamento para aquele que ultraja a graça. Diga, a graça de Deus não é para ser desprezada. Diga, a graça de Deus é para ser vivida. Amém? Isso é um estilo de vida. Eu vivo pela fé, mas recebi isso por causa da graça salvadora. Por causa da graça em Cristo Jesus que abriu as portas para mim entrar, mesmo sendo um dom de Deus. Eu só consegui crer porque eu ouvi as palavras de vida eterna. Eu só consegui aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida porque um dia alguém ousou dizer, envia-me a mim, e foi. E manifestou a sabedoria de Deus através de palavras. E as palavras de Jesus em João, capítulo 6, versículo 63, ele diz, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Aleluia. Deixa eu abrir aqui para você alguns textos para que a gente vá mais além nessa nossa conversa. Quem acredita que a palavra de Deus é a verdade? Aleluia. E a palavra de Deus é semente, é espada, é espírito, é vida. É ela que nos faz frutificar. É por causa da palavra em nós que nos torna eficazes, que tem os resultados produtivos. É aquele que medita na palavra e crê que essa palavra é verdade, e esses pensamentos que antes eram carnais são trocados pelos pensamentos de Deus que estão na palavra, e você fala certo. E essas palavras de vida eterna, fazem sua vida prosperar. Amém? Para alguém que não conhece a Bíblia, talvez ela seja, como de fato o nome significa, uma coleção de livros. Bíblia, uma coletânea de livros. O significado bem simples, bem claro e bem rasinho, né? A Bíblia é uma coleção de livros que chegou como para você aprender os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, e trazem nela a revelação de Deus. Diga graças a Deus pela Sagrada Bíblia, ou pela Bíblia Sagrada.
Amém? Porque por ela nós conseguimos ouvir e ver o que Deus pensa, o que Deus quer, a informação que Deus tem para dar para mim e para você, através de homens e mulheres ungidas, que são como boca de Deus, que em momentos que nós precisamos, temos ela hoje até facilitada, né? No aplicativo, em áudio, em coisas que as pessoas dizem, não, mas eu não consigo ler. Amados, deixa eu dizer para você, se você consegue viver, você consegue ler. Se você consegue respirar, se você consegue entender, caso você não tenha tido a instrução e chegou a um tempo de que você não aprende a ler, amados, tem o áudio. Escuta, bota para dentro a palavra de Deus, porque ela é como uma semente de vida. Quem está entendendo aqui? Aleluia. E eu quero te dar Mateus 13, 23. Por gentileza, projeta aí. Eu estou com a Bíblia com uma versão diferente. Mateus 13, 23. Isso aqui é a parábola do semeador, amém? E ele fala de pessoas que ouvem a palavra e que de uma certa forma recebem e perdem de alguma maneira. Mas existe uma outra forma de receber, de ouvir e acreditar, e de acalentar a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, e receber com um coração humilde e ensinável, e acreditar que isso é vida para você. E é essa semente que é poderosa. Mas o que foi semeado em boa terra, diga, sou eu. É o que ouve a palavra e compreende. Diga, eu ouço a palavra e compreendo. Por isso pratico. Ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos analisar aqui o que esse texto está dizendo. A palavra de Deus para mim e para você é como uma semente de vida, que para alguns pode ser uma coletânea de livros, para as pessoas que desprezam. Para as pessoas que tem alguns até dizendo que ela precisa ser atualizada. Tem alguns que estão dizendo que ela é tão retrógrada, tão ultrapassada, que não precisa mais disso aí, porque ela é muito arcaica. Você já tirou um fundamento de uma casa para reformar ela, sem derrubá-lo? Nós temos aqui irmão Josenilton e irmão Progresso ali, que trabalham na área de construção, que conhecem essa área de construção. Eles vão te ajudar, e tem a irmã Luciana, que ela também é arquiteta. Depois pergunta para ela. Irmão César, que conhece na área de engenharia também. Pergunta para eles. É possível não derrubar nada tirando o fundamento? Se você tira o fundamento, a casa cai. Se você tira aquilo que é o alicerce, vai ruir. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque um dia alguém disse que o mundo é laico. O mundo pode ser até laico, mas eu sou cristão. Amém? Glória a Deus. A respeito dessas coisas, quando 2 ou 3 concordarem, vai ser ligado na terra. Eu declaro que nós somos como sementes frutíferas. Multiplicarão, crescerão e avançarão. Os filhos e filhas de Deus vão prosperar, vão crescer e vão avançar naquilo que Deus quer. Mas, amados, é por causa da palavra. O fruto, às vezes, pode parecer que está sendo pequeno a quantidade. Não desista. Atreva-se a crer. Mantenha-se crendo no Senhor e na sua palavra, porque você, no mínimo, vai ter com a semente da palavra um resultado de 30 por 1. Se eu pratico algo, eu posso ter a perspectiva mínima. Quem já... Temos aqui, irmã Messi e o marido dela trabalham com vendas, amados. E alguns outros irmãos aqui também trabalham, irmã Tati, né? Trabalham com vendas. Presta bem atenção nisso. Se você está com algo que vai lucrar no mínimo 30%, é um bom negócio ou não é? Se você consegue vender isso e ter um retorno de no mínimo 30%, já é uma boa perspectiva de negócio. Estou falando no lado natural. Pensa nas coisas espirituais. Se eu creio que a palavra de Deus é vida para a minha vida, se eu creio que ela é lâmpada para os meus pés e o fundamento da minha vida é o rochedo em quem eu estou estabelecido, eu posso e devo praticar a palavra de Deus com toda certeza. Eu, no mínimo, vou ter algum resultado. Porque a fé tem a sua recompensa. A obediência tem a sua recompensa. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que é impossível agradar a Deus sem fé.
Mas aquele que busca a Deus com fé, acontece o quê? Deus se torna galardoador, presenteador do que o busca. Você nunca, pela fé, praticando a fé na palavra de Deus, que é alinhada com Deus, nunca vai sair sem resultado. Sabe o quanto de resultado você vai ter? Quanto da palavra você está crendo. Quanto da palavra você bota para dentro e tem isso como vida para a sua vida, é isso que você vai ter de resultado. Sabe, às vezes tem pessoas que se confundem com a manifestação de Deus, o poder de Deus através da sua palavra, e decidem viver de uma forma natural que é espiritual. Diga, a palavra de Deus, neste livro, é natural. Mas na minha vida, o conhecimento dessas palavras são espirituais. A vida da palavra entra quando eu tenho fé no que a palavra está dizendo ao meu respeito. E olha, não é sobre nós que está falando aqui. É sobre o que Deus em Cristo Jesus fez. Mas olha só, Deus em Cristo Jesus não nos deixou fora do seu projeto principal. Ele pensou em mim e em você, quando Ele quis corrigir aquilo que o homem havia perdido. Aleluia! Como é bom saber que Deus não nos deixou de fora do seu projeto. Como é bom saber que temos uma aliança baseada em promessas superiores e uma aliança eterna. É bom saber que nós podemos sentar na mesa de papai e ser servido por Ele, mesmo diante de tempestades. Deixa eu dizer para você, como crente, Jesus já falou que no mundo teríamos aflições. Um dia ia ser aquele dia mau e amanhecer, e as coisas começariam a ser contrárias. Mas como o dia mau e as tribulações chegam e são inevitáveis na vida humana, o correto é, diante de Deus, e que dar glória a Deus não é dizer que está passando pela prova dando glória a Deus. É sabendo que a prova chega e você não fica. Eu vou dizer isso de novo. Nenhuma tribulação, nenhuma tentação chega para um homem ou uma mulher sem que seja no limite da sua força. Porque Deus até nisso Ele entra. E Ele não deixa que a tentação seja sobre-humana. Ele não deixa que aquilo seja de uma forma tão poderosa que te domine, te amarre e te faça ser derrotado. Porque no meio do processo, você vai aprender por essa situação contrária, que Deus é tão poderoso, tão fiel, e Ele cumpre cada uma das suas palavras, e Ele vai ser o teu refúgio no tempo da angústia. Sabe, o negócio é acreditar, se a angústia chegou, eu posso olhar para o alto, o refúgio certo. De onde vai vir meu socorro? Talvez Deus use pessoas, mas eu devo atrair para mim o que a palavra diz, que no mínimo 30 por 1 vai acontecer. Já imaginou, se eu pratico a palavra como sendo minha vida, e ela é, se eu pratico do jeito que acredito, que creio que Jesus falou é verdade, e era Deus falando por meio de Jesus, e isso é minha vida. Quando Jesus olhou para a gente e ensinou sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos sejam acrescentadas. Quando a gente acredita nisso, em quem você pensa primeiro? Quando você está precisando de algo? Eu já sei, eu vou ligar para a irmã Tati vem de Mary Kay, né? Ela vai ganhar aquele carro cor-de-rosa. Se eu estou sem carro, eu vou ligar para ela e ela vai me dar carona. Não, amados, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, eu posso até contar com a bênção da irmã Tati, mas eu prefiro acreditar no Deus que abençoa a irmã Tati, também me abençoando. Quem está entendendo isso aqui? Eu buscando em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai mover céus e terra para fazer aquilo que Ele prometeu acontecer. Porque para Ele, nenhuma das promessas dEle volta vazia. Prospera, e foi designado, vai acontecer. E eu amo falar sobre isso, eu me lembro disso. Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus aqui na vida? Quem tem certeza dessas promessas? Que foi Deus mesmo que disse. Eu sendo você, hoje mesmo, começaria a celebrar. Porque vai acontecer. Vai se romper, vai brilhar, vai aparecer, vai se mudar a circunstância, porque Deus é fiel. E Ele não muda.
Aleluia. Diga, pastor. Deus não é feito homem que promete e se esquece. Que promete e se arrepende. Diga, o que ele prometeu vai acontecer. E eu já vou celebrando. Sabe por que você pode fazer isso? Porque todo coração grato é disponível para receber mais. Porque já imaginou você fazer um favor por uma pessoa e essa pessoa dizer não fez mais que a obrigação? O que é que tu vai socorrer de novo essa pessoa? Quando? Eu vou dizer para você, Cláudio não iria mais. Até pensaria para alguém que estava disposto a ajudar, dizer, ô irmão, vem cá, aquela criatura ali, aquele desviado nas condutas, não é grato não. Tu vai ajudar, ele vai dar um coice. Não vai não. Aí a pessoa que pode ter até uma certa, eu possa ter uma influência, deixa de ajudar. Sim ou não? Mas quando você é grato, diante de tudo que Deus colocou na tua mão para fazer, saiba disso. Deus não vai acrescentar e te dar tudo que é seu, enquanto você não aprender a cuidar do pouco que também não é seu. Deus vai te dar habilidade para você lidar com as coisas aqui, como mordomo do Senhor, para que você chegue no muito. Quem quer prosperar aqui? Isso são chaves da palavra de Deus. Comece a honrar ao Senhor no pouco, naquilo que ainda não é seu, naquilo que ainda não é nem seu negócio. Honre a posição que Deus deu a você, porque Ele vai ver como você está se comportando com o que é do interesse de outros. Porque como você cuida, como sendo de Deus, como sendo algo zeloso para dar o resultado, se prepara que você está abrindo uma vaga grande na tua garagem. Você está abrindo um espaço maravilhoso para que aquilo que é seu chegue. Por isso, tire os pensamentos velhos. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Tem como se diz? Uma oração de Paulo e um clamor de Paulo para mim e para você. Que eu e você, como cristão, como filho de Deus, como homens e mulheres que amam ao Senhor, que tem um interesse em primeiro lugar no reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas a mim e a você. Nós queremos nos apresentar nesse nível de oração como Paulo. Paulo rogou por mim e por você. E ele pede como aquele que era chamado por Deus para ensinar as virtudes do Cristo para a igreja de Cristo. Ele diz, rogo-vos irmãos, de Vitória de Santo Antão, do Verbo da Vida, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estamos fazendo isso. Podíamos estar em qualquer lugar, estamos aqui na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, dando ouvidos àquilo que interessa. Amém? Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Com qual intuito eu preciso renovar? Para que eu consiga experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cabe aqui uma pergunta maravilhosa. Quem quer a vontade de Deus aqui conhecida e vivida? Tira o HD antigo, limpa os arquivos antigos, deixa as coisas velhas para trás e renove-se pelo conhecimento da palavra de Deus por meio de Cristo Jesus, a revelação plena do ser de Deus. Quem entendeu isso aqui? Crente que quer prosperar, que quer crescer, que quer avançar, precisa renovar a sua mentalidade, deixar de ser simplesmente carnal, porque quando a Bíblia fala de carnal é de crente, viu? Não é de gente que não é crente não, não é de desviado, não é de crente na igreja, que deveria ser mestre, que deveria atualizar-se a ponto de viver bem a palavra, na prática da palavra e no conhecimento de Deus. Quando está andando fora disso, Deus através do Espírito Santo e ungiu Paulo para dizer isso, ainda bem que não fui eu. Vós sois carnais, quando trazem divisões, discussões, invejas no meio do corpo de Cristo. Sabe, amados, nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, nós precisamos discernir o corpo do Senhor. Diga, o cabeça é Cristo, mas eu
e meus irmãos somos membros desse corpo. Diga, e eu preciso discernir esse corpo. Eu preciso entender as diferenças, sim, com certeza, mas eu preciso te chamar para um nível de fé comum. Porque tem uma oração também de Paulo que diz que quer que nós sejamos a um ponto de termos a unidade da fé e termos o crescimento perfeito como Cristo teve como varão. Conhecendo Deus como Ele nos conhece. Já parou para pensar? Como é que Deus te conhece? O salmista Davi diz que antes da palavra sair da sua boca, Deus já sabia as palavras. Olha como Deus conhece o homem. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é tão afiada como uma espada que ela chega ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir a intenção do coração. É diante desse Deus que nós estamos. É diante desse Deus que é perfeito, justo, e que não tem comunhão nenhuma com o pecado, nem com carnalidade, ao ponto que ele disse que a vida que nós vivemos hoje é pela fé no Espírito. E ele nos deu a palavra como sendo guia, luz, lâmpada, setas e indicações da prática correta dessa vida espiritual. Quem acredita que dá para viver como crente? No meio de uma geração corrompida. No meio de uma geração que está dizendo que Deus não pode mais entrar nas repartições, que Deus não pode estar participando da vida natural, porque assim, isso é coisa de igreja. E já tem gente dizendo que nem na igreja pode se falar de Deus, porque é uma coisa muito ultrapassada. Amados, deixa eu dizer para você, Deus é tão atual que Ele nem tem tempo de ser atrasado. Ele não é aquele do passado, Ele é. Ele não vai ser, Ele é. A cada momento que se passa, Ele é mais ainda. Tudo que está acontecendo no mundo, mesmo até as pessoas que estão desistindo da fé, é prova de que Deus existe, porque Ele falou antes que muitos esfriariam no seu amor e apostatariam da fé, desistiriam de acreditar nele. Até isso que a gente está vendo no mundo, guerra, fome, terremoto, pestes, tudo isso que está acontecendo é prova de que Deus existe. E que Ele avisou antes de acontecer. Agora também, como o Espírito Santo, que é aquele que lembra as palavras de Jesus, Ele diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque você só vai crer naquilo que você ouve. Paulo diz em Romanos 10:17. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra, ou a pregação do Evangelho. É por isso que você precisa estar num momento ouvindo a palavra de Deus, para que fé seja gerada no seu coração e você consiga falar sobre a fé, que você consiga viver pela fé, porque o justo do Senhor vai viver pela fé. Isso é um estilo de vida, é um estilo de fala, é um estilo de ação e de pensamentos. E é uma vida de adoração ao Senhor. Eu quero que você bote aí Romanos 12:2, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Não vivam, e eu estou incluso nisso aqui, não vivam como vivem as pessoas dessa cidade, desse bairro, dessa rua, sem Deus. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus faça o quê? Transforme por meio de uma completa mudança de quê? Mudança dos pensamentos vai fazer com que você fale certo, tirando o pensamento errado para falar o certo. E qual o pensamento certo? Que viram as palavras certas? As palavras do Senhor, que são espírito e são vida. As palavras de Deus, as quais nós julgamos ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Amém? Esse é o propósito de Deus para mim e para você, que chegamos a esse conhecimento. Para quê? Assim nós conheceremos a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem?
Quem quer ser agradável a Deus? Sabe, o salmista Davi disse que o meditar do coração dele, ele estava querendo que isso fosse agradável ao Senhor. Sabe, Josué 1,8 diz que nós não devemos apartar dos nossos olhos a palavra de Deus. Por quê? Para quê? Com que intenção? Quem quer dar certo na vida? Isso é redundante aqui no meio do povo de Deus, né? Quem quer dar certo na vida? Quem quer ser um sucesso? Quem quer ser isso? Aprenda o que Josué 1,8 está dizendo. Tanto para o povo de Israel, que era exemplo para mim e para você, aquilo que está como princípio na palavra desde o Velho Testamento, é aquilo que Deus queria que acontecesse hoje também, amém? Fica tranquilo, criança é normal assim mesmo, fica tranquilo. Não perde o foco. Amém? Você está aqui? Vamos voltar. Aquilo que Deus quer dizer, realmente Ele disse na sua palavra. Aquilo que chega como versões diferentes, é para nossa compreensão. Para que eu e você entendamos aquilo que Deus queria, através dos homens, comunicar. Você acha que Deus quer que você dê certo na vida? Quem acha aqui? Porque Ele nos designou, Evangelho de João, capítulo 15, diz que Ele nos designou para dar frutos, e esses frutos devem permanecer. Sabe, só vai ter fruto que permanece como um legado de fé, aqueles que andam na prática da palavra e vivendo a vida da videira. Raciocine sobre isso. Busque como Josué 1,8, não tirar a palavra de Deus diante de você, mesmo que você trabalhe muito, mesmo que você seja muito ocupada, tire um momento para olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para você viver a palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com um crente, de membro de igreja. Vou dizer isso de costa. Deus não tem compromisso com Cláudio só porque ele é do Verbo da Vida e pastor da igreja. Deus tem compromisso com a sua palavra. Você entende isso? É para esse lugar que eu quero te chamar. Eu quero te chamar para uma vida de prática na palavra e vou dizer para você, você vai ter um dia que vai ficar me perturbando aqui. Pastor, eu quero dar um testemunho. Pastor, eu quero dar um testemunho. Porque eu resolvi crer na palavra e aconteceu. E sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou chamar você para aqui, para testemunhar. Porque o testemunho de uma vida que dá certo chama a atração, atrai a vida de outros. E Deus faz com que prodígios e maravilhas aconteçam no meio do povo, para que os de fora vejam e creiam que Deus está onde? No meio. Quem acredita na presença do Espírito Santo dentro? Uma vez que você aceitou Jesus, Ele veio fazer morada em você, amém? Emanuel, Deus conosco. E sabe onde Deus está? Vida acontece. Paz, alegria, gozo no Espírito, preservação, salvação perfeita, alinhamento diante de Deus faz com que o favor de Deus aconteça todas as vezes. Sabe, eu me lembro uma vez de alguém meio que praguejando, disse: eu declaro a mão do Senhor pesada sobre você. Mas só que graças a Deus eu já conhecia a palavra de Deus, eu disse: obrigado, Pai, porque a tua boa mão pesa sobre a minha vida e o diabo não me toca. Exatamente, glória para Jesus. Porque exatamente assim, a minha vida e a sua está oculta na palma da mão do nosso Deus. Nós somos como a menina dos olhos dele. E se você naturalmente, ao tenta proteger os seus olhos, imagina Deus com a sua vida que é tão preciosa aos olhos dele. Em nome de Jesus, abra o seu coração e seus ouvidos para aprender mais da palavra. Disponha de tempo e de disposição para parar, ler, meditar e falar a palavra de Deus na sua casa, diante dos seus olhos. Porque os seus ouvidos estão mais perto da sua boca, amém? A boca mais próspera
é a sua. Vou dizer isso de novo. A boca que faz você dar certo é a sua. Porque você que vai pavimentar com a palavra de Deus o seu caminho. Eu posso orar por você e eu oro, amados. Cultos de oração a gente tem declarado sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os pais, sobre os trabalhos, sobre as empresas, crescimento, avanço e prosperidade. Mas deixa eu dizer para você, você falando, você tem a sua identidade no reino do Espírito, você tem autoridade sobre a sua casa, você tem autoridade sobre a sua família, você tem autoridade no seu trabalho, onde você, que é representante do céu, pisa, é Deus pisando. Porque ele disse na velha aliança para o povo de Israel, aonde você botar a planta dos seus pés, será dado a você. E ele disse que a gente está baseado numa promessa superior. Se onde a planta tocava a terra era dada, e hoje na nova aliança, onde eu entro eu sou maioria com Deus. Onde eu chego, eu sou a referência a quem os olhos vão olhar e ver o favor e a graça de Deus. É assim com você em nome de Jesus. Você precisa renovar a sua mentalidade. A gente precisa ter coração para servir, mas ter uma mentalidade de rei e sacerdote. Pedro diz que nós somos geração santa, raça eleita, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para mostrar a miséria do reino dos céus, né? Não, para mostrar as virtudes. E Deus tem virtudes? A virtude significando tanto virtude moral, ou seja, qualidade moral, integridade moral, ele não tem defeito, ele não tem falsidades, ele não titubeia nas suas decisões, ele é íntegro, mas também a virtude é a capacidade de produzir resultados. Poder para produzir os resultados. Levante sua mão em nome de Jesus, eu creio no Espírito Santo se movimentando e despertando na sua vida essa nova unção. Em nome de Jesus, eu declaro você sendo próspero, abençoado e produtivo naquilo que Deus te chamou. Porque você nasceu no reino de Deus e o reino de Deus não tem falta, no reino de Deus não tem aqueles que são infrutíferos e inférteis. Mas no reino de Deus, por estar ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus, flui e frutifica. A 30, 60, a 100 por 1. Em nome de Jesus. Você precisa dizer isso na sua casa. Você precisa dizer isso sobre os seus filhos. Você precisa dizer isso sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre tudo, porque você é um todo, amém? E Jesus foi todo para tudo. Jesus se entregou de uma maneira completa e perfeita para tudo chegar por meio dele, para mim e para você. Nem fome, nem peste, nem guerra, nem qualquer criatura que se possa nomear pode nos separar de Deus por causa do amor que está em Cristo Jesus, o qual Ele demonstrou, trazendo a gente para a família de Deus. Diga, eu sou família de Deus. Diga, eu sou casa de Deus. Diga, eu sou templo e morada do Deus vivo. Sabe, a palavra de Deus diz que aquele que vilipendiar o templo de Deus, Deus é justo, julgador e vingador. Não tome a sua própria justiça, deixe Deus, o justo juiz, julgar a sua causa. E nem pense que demora. É porque Deus é tão longânimo, tão perfeito e tão bom, que Ele está preparando um espaço de misericórdia para alcançar aquele que te infligiu dano. Mas se essa pessoa não se arrepender, se essa pessoa desistir, ele vai ver que é dura coisa recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Porque Deus cuida e zela do que é seu. Amém? Só para título de informação, a gente já vai cear. A Bíblia também é como uma espada afiada, eu já falei isso aqui. Efésios 6,11 diz que ela é como uma armadura completa. A partir do capítulo 6 fala-se sobre uma armadura que nós devemos vestir no 6,11. Efésios 6,11. Diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para quê?
Você está lendo? Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso quer dizer que todo dia o teu adversário que anda em derredor, ele vai tentar e nem vai se desviar de tentar te matar, te roubar e te destruir. Todo dia esse é o propósito dele. Te fazer parar, te fazer calar e te fazer não viver aquilo que Deus projetou para a sua vida. Mas a palavra de Deus, que é a palavra que tem o resultado, e a fé na palavra traz esse resultado, faz com que você se vista de toda a armadura de Deus. Depois isso é dever de casa. Vai buscar os paramentos, vai lendo lá. Tem toda uma armadura completa para você aprender a se vestir e andar à altura do seu chamamento. Amém? E a palavra é cheia do Espírito. Romanos 10, 17 diz que por causa do Espírito de Deus, fé gera-se para mim e para você ao ouvir a palavra. Porque a palavra vem, a fé vem pelo ouvir a pregação. 10, 17 de Romanos. Mas sabe que, por que eu estou dizendo que a palavra é o Espírito falando? Porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E o Espírito e a palavra são um e dão testemunho de Deus. E a Bíblia é própria vida, João 6, 68. Tu tens as palavras de vida eterna. É o que Pedro disse para Jesus, amém? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E eu vou dizer para você que gosta de leituras, leia bons livros. Busque algo que te auxilie na leitura da Bíblia, mas nunca se afaste da leitura da Bíblia. Do texto bíblico mesmo. Eu vou te dar a indicação de bons livros do irmão Charles Capps, A Substância das Coisas. Esse livro é da Rema Brasil Publicações. Você pode procurar no site, lá na internet, vai ver que tem bons preços para você conseguir. E se você um dia quiser, a gente pode ir lá para a Igreja Sede e você comprar lá na livraria. Que a gente não tem ele aqui para vender. Mas se você quiser, a gente pode ir lá em Zona Norte, você consegue esse livro. Muito bom. Ensinando sobre o fundamento da fé. E do irmão Kenneth Hagin, também, pela Rema Publicações. Pensamento certo e errado. Que vai fazer com que você... Sabe que a gente só fala com aquilo que pensa? Tem algumas coisas que às vezes a gente fala sem pensar, né? Aí vai ter que engolir o que disse, vai ter que se ver com a responsabilidade, mas você só vai falar aquilo que você pensa. De uma maneira impulsiva ou moderada, pensando, planejado, é assim ou não? Então, se você pensa certo, você vai falar certo. E aqui, alinhado com a palavra de Deus e textos bíblicos nesse livro, você vai aprender como manifestar esses pensamentos através da sua palavra. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Diáconos e grupo de louvor. Você está em paz com a palavra de Deus? Você está pronto para cear? Você consegue se discernir no corpo de Cristo? Você sabe que você foi chamado para a família de Deus, para participar de tudo? Amém? Então, mais uma vez, deixa eu dizer para você, visitante, você que está vindo pela primeira vez, você é crente, você tem Jesus no seu coração, fica livre para sentar na mesa de papai e participar, amém? Isso é um momento de confraternização e de comunhão entre os irmãos, também trazendo à memória o que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Fique à vontade, não se envergonhe, não rejeite a Santa Ceia do Senhor. Participa da mesa do Senhor. Nós vamos orar por esses elementos que aqui estão representando o sangue e o corpo de Cristo, o pão e o suco de uva, amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos. Cremos no Teu poder fluindo através desses elementos, Pai. Trazendo à nossa memória o que Cristo fez, aleluia, naquela cruz. Nós vamos participar da Santa Ceia com entendimento, com discernimento do corpo de Cristo. Com o discernimento de que nós somos um todo em Cristo Jesus. E Pai, nós cremos que a partir desses elementos, a vida
do Senhor vai fluir, trazendo cura, restauração e comunhão, Pai, em nome de Jesus, amém.